O ato de engolir é uma das ações que o nosso corpo faz no modo automático, sem que a gente perceba. Mas para as pessoas diagnosticadas com disfagia, essa atividade simples pode ser um grande desafio. Mas afinal, o que causa a disfagia? Como podemos identificar esse problema? É possível tratar? Quem explica tudo isso pra gente é a fonoaudióloga, especialista em disfagia e fonoaudiologia hospitalar, Johanne Jardim. Johanne, explica pra gente como que é o processo de deglutição, esse ato de engolir os alimentos, e como que a disfagia vai impactar esse processo. Bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite, por estar aqui. Então, o processo de disfagia é uma alteração que a gente tem nesse processo de deglutição, que é considerado o processo normal do ato de engolir. E aí, o que acontece nesse processo, o paciente, a pessoa, a gente recebe esse alimento na cavidade oral e aí a gente vai mastigar esse alimento, a nossa língua ela vai fazer esses movimentos, de lateralizar esse alimento juntamente com as bochechas e com os dentes. A gente vai triturar esse alimento. Nesse processo, a gente tem um aumento da liberação de saliva, que a gente vai transformar esse bolo que às vezes entrou sólido e a gente mastiga até que ele fique pastoso. A nossa língua, ela centraliza esse alimento, a gente engole esse alimento, ele vai descer em toda essa região da garganta. E aí, nesse momento, acontece um processo que a gente chama de apneia de deglutição, que a gente para de respirar um minutinho para que a gente faça essa elevação da laringe, que é uma parte importante nesse processo de deglutição normal. E aí, a gente para de respirar, faz essa elevação, o esôfago, a parte inicial do esôfago, ela se abre, o alimento vai passar e aí por um processo natural ele vai descendo até que chegue ao estômago, Esse é o processo de deglutição normal. A disfagia é qualquer alteração que a gente vai ter nesse processo que não seja algo esperado do envelhecimento, Porque ao longo do envelhecimento o nosso corpo muda, e a gente tem várias alterações aí que são esperadas do processo e que vão influenciar na deglutição, mas até então são processos esperados. A disfagia é algo que não é esperado para esse processo e que vai causar algum dano para esse paciente, Como as complicações piores que a gente tem aí são as broncoaspirações, que é quando o alimento ele parte para o estômago, normalmente, mas alguma parte pode entrar aí dentro dessa região de respiração. Então, aí neste processo, a gente começa a ter alterações que vão afetar de forma significativa ali o rendimento e o desenvolvimento desse paciente, Então, a gente pode perceber isso como engasgo, O paciente, às vezes, ele não vai engasgar, mas ele pode ter alterações. Então, a disfagia, ela pode acontecer antes do processo de deglutição, Quando a gente recebe esse alimento na boca, a gente nem engoliu ele, mas a gente pode ter alteração, Durante, que é quando a gente está engolindo esse alimento, a gente pode ter uma alteração aí, ou depois, que é quando aquela pessoa come, passa um minutinho ali, ela vem aquele engasgo, aquela tosse, ou seja, engoliu o alimento, mas depois que ele passou, a gente teve esse problema aí da tosse, Então, esse engasgo, ele já é considerado um sintoma da disfagia? Isso, exatamente, A disfagia, ela é um sintoma, A disfagia ela não é uma doença, ela é um sinal ou um sintoma de que alguma coisa está errada naquela situação e muitas vezes ela vem acompanhando alguma outra doença. Então, às vezes, um paciente idoso, que sofreu um AVC, pacientes idosos que tiveram câncer em região, às vezes, de cabeça e pescoço, precisaram de retirar uma estrutura ou que fizeram algum tratamento que vai afetar diretamente toda essa região, Parkinson, Alzheimer, todas essas demências que vêm com o processo de envelhecimento, elas podem estar aí ligadas e a disfagia ela vai vir como um sinal aí de que ou está progredindo, ou tem alguma outra alteração que vem junto. Sim, e além desse engasgo, Johanne, o que mais é sintoma da disfagia? O que a gente pode ter de diferente? Então, aquele paciente aquele idoso que não está querendo comer, que está com uma recusa alimentar, que está com dificuldade de mastigar, então às vezes ele fica com o alimento parado na boca. Às vezes você coloca o alimento na boca, ele mastiga e para com aquele alimento ali. Ele não sabe o que ele faz com esse alimento. A gente pode ter alterações de sensibilidade, então coloca o alimento na boca e esse alimento às vezes escorre, Ou o paciente ele vai perder esse alimento para trás,
ou às vezes também fica com aquele alimento na boca, escapa o alimento da boca, né? A própria saliva também, às vezes o paciente fica com aquela boca cheia de saliva ali, não engole, né? Tudo isso são sinais e sintomas aí que podem dizer que o paciente tem essa disfagia. O paciente cansa para comer, demora muito tempo para conseguir comer, também pode ser um sinal ou sintoma. Engasgo para os líquidos também, né? Porque muitas vezes a gente acha que o líquido é o mais fácil, né? Da gente engolir, mas ele também tem as suas dificuldades. Então, se eu tenho uma fraqueza de musculatura, por exemplo, eu vou colocar esse líquido na minha boca e ele vai escorrer. Eu não vou ter tempo ali, a minha musculatura, ela não vai conseguir coordenar, né, essa força, esse tempo de deglutição e eu posso ter essas dificuldades. E aí entra a fonoaudiologia para trabalhar todo esse processo. Pois é, você já falou aí vários sinais, né? São sinais de alerta de que a pessoa precisa procurar um profissional da saúde para avaliar, para ter um diagnóstico correto, né? Isso. E a gente já falou aqui no programa hoje sobre a importância desse diagnóstico precoce, né? Como que é feito esse diagnóstico? O que acontece? As pessoas que estão em companhia sempre desse idoso, desse paciente, elas podem estar cientes, né, de que esse processo está acontecendo. Então, um idoso que não está querendo comer, que está com recusa alimentar, que às vezes você começa ali a perceber, né, diante, claro, de um diagnóstico de uma outra doença de base, né, você percebe ali que inicialmente ele está tudo bem, ele está comendo normal, não está tendo nenhuma dificuldade, mas de repente ele começa a vir com esses sinais, né, não quer comer, recusa a certos tipos de alimento, então ele está comendo ali, ele comia carne, normal, e aí ele já começa a não querer mais comer a carne, ele começa a ter mudanças no paladar, então às vezes ele gosta mais de comer uma comida mais docinha, né? Começa a querer tomar só iogurte, querer comer só coisas mais doces, né? Começa a tá tomando ali um líquido e ele vai engasgar, então esses processos todos aí, uma sonolência também muito forte, né? Então a gente sempre precisa estar atento a esses sinais para a gente poder entender o que está acontecendo, né? O paciente que tem disfagia, que tem essa dificuldade de deglutição, além da broncoaspiração, a gente também pode ter uma desnutrição, né? Uma desidratação, exatamente por essa dificuldade de comer. Então o paciente está comendo e aí teve um engasgo forte, aí ele já não quer mais comer porque talvez ele pensa que ele vai engasgar novamente, e aí a gente vai diminuindo essa quantidade de alimentação, essa quantidade de hidratação e vai perdendo funcionalidade ali junto desse processo, né? E que muitas vezes é difícil da gente recuperar. É possível em alguns casos, mas às vezes é difícil quando a gente perde esse time. Então eu vejo aí muito a importância ali do cuidador, do familiar, de reparar, né? E levar para o fono esses sinais que o idoso apresentou, né? Porque a partir daí você consegue fazer um diagnóstico. Isso, e importante também, às vezes, é não negligenciar essa queixa, porque às vezes o idoso ele queixa, né? Eu estou engasgando, eu comi tal coisa e eu engasguei, o meu dente está me incomodando, eu não estou conseguindo mastigar, né? Às vezes a prótese está mal ajustada, né? Às vezes o paciente perdeu aí essa facilidade de mastigar e aí a gente fala assim, não, isso é coisa da idade, ou então, isso é coisa da doença, né? E a gente vai negligenciando e as coisas vão tomando proporções maiores e aí a gente vai perdendo aí essa capacidade, né? Essa noção de que a gente pode ajudar esse paciente antes, né? Sim. E muitas vezes a família é que está próximo, né? Aquele cuidador que está ali próximo o tempo inteiro, o próprio médico, geriatra, né? Que são as pessoas que vão fazer essa porta de entrada. Por isso que a gente sempre tem que ter um acompanhamento, né? Uma discussão interdisciplinar, porque às vezes o médico vai ser o primeiro contato desse paciente, né? E aí esse médico estando atento, ele vai falar, olha, eu acho que já está na hora da gente procurar, né, um acompanhamento com a fono. E aí a gente vai fazendo essas indicações e esse paciente vai passando. Sim. Lógico que existem também famílias que já têm essa noção e que vão no fonoaudiólogo direto, né? Mas não raramente a gente tem aí esse primeiro contato não com a fono, e sim com outro profissional que vai vai indicar
a fono. Agora, a partir do diagnóstico, né? Teve ali um diagnóstico da disfagia, como que esses casos são tratados? Sim, então, inicialmente a gente faz avaliações objetivas, então a gente vai conversar com esse paciente, conversar com a família desse paciente, ver qual que é a queixa que esse paciente tem, né? Se for um paciente que não está conseguindo se comunicar mais com facilidade, né? Esse cuidador, esse acompanhante, ele vai explicar o que está acontecendo para a gente faz essas avaliações, a gente vai ver consistência, vai ver como é que ele está mastigando, a gente vai ver esse processo aí de trânsito desse alimento, né? Se ele tem alterações que podem ser antes, durante ou após, né? Precisando de mais informações, a gente também pode fazer exames de imagem objetivos, né? A gente tem profissionais aí, tanto fonoaudiólogos quanto médicos, né, otorrino, para fazer videoendoscopia da deglutição, né, o videodeglutograma também, que a gente usa muito, que são exames de imagem que são feitos com o paciente comendo. Então, o paciente vai ali mastigar, fazer aquele preparo e a gente consegue ver tudo que acontece por meio de imagem ali também. Então, a gente une em alguns casos, né, quando existe a necessidade de fazer o exame de imagem, a gente une a nossa avaliação clínica com essa avaliação objetiva e aí a gente monta um plano terapêutico, né? Esse plano terapêutico ele vai desde mudança de consistência, né? Então, para os líquidos a gente pode usar o espessante alimentar, né? Que a gente coloca, né? Um pó que a gente vai colocar nesse líquido e aí ele vai dar uma engrossada, que pode ir desde um líquido mais néctar, parecendo aí um suco de manga, um suco de goiaba um pouco mais grosso, até um líquido que pode estar na consistência de purê, que é quando a gente deixa ele bem mais grosso, né? Alguns pacientes precisam, às vezes a gente, quando começa no início, a gente pode ir transicionando. Então a gente começa com líquido, faz ajustes de musculatura, com exercícios, né? Com manobras de posicionamento, manobras de limpeza, né? Manobras de deglutição, associada a exercícios de força, de musculatura, né? Exercícios vocais também, porque muitas vezes esse paciente com uma rouquidão, né, que tem uma alteração aí vocal, a gente não tem uma proteção de via aérea tão eficaz, porque as pregas vocais às vezes não estão no funcionamento bom, então não faz o fechamento do jeito que precisa para o momento de deglutição, né? Então a gente vai transicionando com o espessante para os líquidos, né, com mudanças na consistência sólida, né? A gente pode ir desde um pastoso até o sólido livre e a gente vai aí, ao longo do tempo transicionando. E a gente pode ter às vezes o paciente que vai conseguir comer um sólido normal, mas vai ter uma disfagia para o líquido. Então esse paciente ele vai usar o espessante para o líquido durante um tempo e a gente vai deixar ele comendo normalmente, né? A gente pode trabalhar a sensibilidade intraoral, né, com temperatura, com sabores, e aí a gente vai transicionando aí. São muitas coisas que a gente consegue fazer para ajudar esse paciente aí ao longo desse processo. E dá para ver que é muito individual, né, Johanne? Sim, cada caso vai ser um cada caso, é um não caso. vai ser a mesma coisa para todas as pessoas que são diagnosticadas com a disfagia. Isso, né? por isso tão importante a gente estar aí fazendo essa avaliação individual do paciente, né? Porque tem pacientes que às vezes a gente tem a mesma doença de base, por exemplo, né, as mesmas alterações esperadas, mas o paciente sempre vai ser individual e muitas vezes a gente vai ter sempre ali uma diferença ou algo que vai exigir mais da avaliação e da terapia fonoaudiológica. E tem casos que é necessário fazer uma cirurgia? Existe uma cirurgia para esses casos também ou não? Não, alterações cirúrgicas a gente tem mais para as disfagias que a gente fala de fase esofágica, né? Que quando tem as dismotilidades esofágicas nessa região, aí a gente vai trabalhar com cirurgias, mas né, de vivência a gente tem mais os exercícios, né? Essas mudanças que a gente faz com o paciente em relação à disfagia, né? Medicações que a gente pode usar que vão trabalhar outras questões e que podem influenciar aí também, né, nessa questão da disfagia. Então, paciente muito sonolento, pacientes com poucas respostas, às vezes em delírio ali, a gente às vezes fazendo esse controle, né, esse controle de sintomas adequado, a gente consegue ajudar um pouco nesse processo, mas sempre ali com um profissional especializado trabalhando junto, geralmente, né. Essas disfagias progressivas, a gente precisa mais de um acompanhamento preferencialmente ao longo de todo o processo, para todos os casos que precisam de fono para disfagia.
Pois é, e aí a gente vê que é um tratamento interdisciplinar, é uma questão que ele vai ter uma alteração na dieta, precisa de acompanhamento. A gente ainda hoje vai falar sobre essa questão da dieta, viu, gente? Vai entender tudo bem direitinho. E, Johanny, para a gente já fechar aqui a nossa conversa, quais são as consequências da falta do tratamento? Você já até começou a falar um pouquinho sobre isso, mas bem rapidinho, só para a gente já fechar aqui a nossa conversa e mostrar a importância de buscar ajuda. Isso, as consequências da falta do tratamento, elas estão mais relacionadas com a perda de funcionalidade dessa pessoa, né? Então, se essa pessoa começa a ter uma dificuldade de se alimentar, a gente nunca vai pensar que ela vai ter uma dificuldade pontual e vai melhorar. A gente sempre vai pensar, né, nessas doenças progressivas, né, que o paciente ele começou a dar sinais de piora e ele vai piorando, progredindo até o momento que ele não vai mais conseguir comer, né? Pode acontecer esse processo. E a gente sabe também que em algumas alterações, né, neurológicas, isso pode vir a acontecer ao longo do tempo, né? Mas a gente pode trabalhar aí a qualidade de vida desse paciente e ajudar prolongando e trazendo esse paciente para o convívio, né? Porque a gente vive num país, né, que comer para a gente é muito social. A gente não come só para se nutrir, a gente come porque a gente ama, né? Muitas vezes você vai na casa de uma pessoa, ali o cuidado que essa pessoa tem, às vezes, de fazer uma comidinha para você, né? Todos os lugares que a gente vai, que a gente sai, né? A gente fala, a gente vai comer aonde? A gente vai para qual lugar? O que tem para comer? Né? Passa lá em casa depois para a gente tomar um café, né? Então, tudo que a gente faz é muito social a alimentação. Então, quando uma pessoa não consegue se alimentar nesse processo, ela perde ali, né, a sua individualidade e a sua participação ali naquele processo. Então, às vezes, o idoso ele vai se isolar, né? A gente tem visto, né, que aí ele se isola, ele fica triste, aí essa tristeza pode vir a ocasionar outras coisas, sim, né? Então, a qualidade de vida, eu acho que é o mais importante quando a gente fala, né, de disfagia no idoso e de idoso com doenças neurológicas, né, doenças progressivas. A gente sempre tem que pensar nisso, né? Sim. Em manter esse idoso o tempo todo ali no cerne daquela família. E às vezes o momento de maior socialização é a hora da alimentação, né? Então, ficar sem se alimentar também pode influenciar de forma muito forte nesse ponto, né? Então, é interessante a gente pensar nisso.